Hoje, na coletiva pós-convocação do Dorival, fizeram duas perguntas polêmicas para o atual treinador. A primeira era qual o impacto da ausência do Neymar na seleção nesse ano de 2024, visto que agora em outubro fará um ano inteiro que ele não entra em campo e ao mesmo tempo foi um péssimo ano em quesito de resultados para o Brasil. E a segunda é quando Vinícius Júnior será na seleção o mesmo jogador que é no Real Madrid. E eu já te adianto que nessa segunda ele ficou meio sem ter uma resposta direta e tentou dar uma escapada da polêmica. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as respostas do atual treinador para essas duas perguntas polêmicas com todos os detalhes e eu vou querer saber se você concorda com as respostas dele ou não. Bom pessoal, antes de nós conferirmos, o fato é que estamos chegando nos últimos jogos da seleção brasileira no ano e o desempenho até aqui foi o seguinte para você que não acompanhou. Vitória contra a Inglaterra por 1-0 em amistoso, empate contra a Espanha por 3-3 também em amistoso, vitória contra o México por 3-2 em amistoso, empate com os Estados Unidos em 1-1 em amistoso, empate contra a Costa Rica em 0-0 na Copa América, vitória contra o Paraguai por 4-1 na Copa América, empate contra a Colômbia por 1-1 na Copa América, empate em 0-0 contra o Uruguai também na Copa América, que depois virou uma derrota nos pênaltis, e agora vitória contra o Equador por 1-0 e derrota para o Paraguai por 1-0. Ou seja, há 4 jogos de encerrar o ano, estamos com 4 vitórias, 5 empates e uma derrota. Olhando assim, não parece um resultado tão ruim, porém o problema é que considerando apenas os jogos oficiais, o número cai para 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Além do fato, é claro, de que em nenhum jogo o futebol convenceu. Lembrando que o ano de 2023 da seleção também já tinha sido péssimo e inclusive considerado por muitos como o pior da história. E considerando que justamente nesses 2 anos que o Neymar praticamente não vestiu a amarelinha, a seleção vem tendo um desempenho e um futebol que não agrada nem um pouco o torcedor, obviamente que muitos começaram a dizer coisas do tipo: tá vendo, é por isso que o Neymar tem que jogar nessa seleção até se ele tiver aposentado, não interessa se tá na Arábia, se tá acima do peso, se não joga faz um ano, ele ainda é de longe o melhor que nós temos, ninguém chama a responsa como ele e portanto se estiver saudável tem que jogar e pronto. E como eu disse, por conta dos resultados e futebol nada atrativos no ano de 2023 e 2024, foi exatamente isso que perguntaram ao Dorival hoje, sobre o impacto da ausência do Neymar e se liga na resposta dele. Como é que você avalia esse ano inteiro sem o Neymar na seleção brasileira, já que a ausência dele nessa convocação concretiza essa projeção diante do tempo de lesão que ele está fora? Eu acredito que nós estamos tendo a percepção do quanto esse jogador ele é importante e que esses próximos anos, se Deus quiser, a partir do momento em que ele retorne, nós possamos desfrutar de vermos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial em um momento que possa ser marcante na carreira dele e da nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando e principalmente totalmente zerado em relação a essa lesão que não foi simples e demanda tempo, demanda o respeito aos procedimentos naturais que são feitos para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos ali na frente desfrutarmos das capacidades e do potencial que tenha um atleta como esse. E se tem um outro assunto polêmico na seleção brasileira desde o final do ano passado pra cá é quando o Vinícius Júnior será o mesmo jogador do Real. A galera não aguenta mais ele ser considerado o melhor do mundo quando veste a camisa merengue e um bagre quando veste a amarelinha. E por isso também questionaram o Dorival sobre isso e se liga na resposta dele. Cada lista, Dorival, se gera uma expectativa em relação ao que a gente vai poder ver do Vini Júnior na seleção, que Vinícius a gente vai ver na seleção. E a gente sabe que há um incômodo geral de vocês, do próprio Vini e do torcedor brasileiro como um todo, de não ver um Vinícius como o do Real Madrid na seleção. Queria te perguntar se isso é um desafio para você também e como em tão pouco tempo entre uma data e outra você trabalha a possibilidade ou o que você pode fazer para a gente conseguir ver um Vinícius diferente ou que o Vinícius consiga entregar algo diferente para a seleção nessa próxima data FIFA. Obrigada.
Monique, eu acho que de um modo geral seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Eu acho que nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar e isso vem acontecendo há anos. E nós próprios, eu acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração em relação àquilo que esperávamos. Eu acho que nós temos que dar tranquilidade ao Vini, como a qualquer outro atleta. Dentro de uma equipe, eu sempre entendi que responsabilidades elas são divididas, desde o presidente dos clubes, hoje da CBF, quanto até o último funcionário. Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças, sim, por cada função que executemos, porém, tudo isso pautado em cima de um equilíbrio que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação, e na seleção não acontece. Tem outros que na seleção de repente se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos é termos tranquilidade para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Que nós estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade. Eu nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Eu nunca, em todas as equipes que trabalhei, eu sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta ele tenha assim funções, mas acima de tudo que ele possa executar tudo aquilo que ele imagine e que esteja dentro do seu alcance, desde que ele se responsabilize por cada condição, ele não abra mão em momento nenhum da coletividade, de ser coletivo para a equipe, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo o que nós queremos ver. Esse momento todos nós estamos esperando, não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo que nós queremos, porque aí sim nós teremos sim, uma equipe forte. E nesse momento eu não tenho dúvidas que aí sim as individualidades farão a diferença, porque o nosso conjunto passará uma confiança maior. Como vocês viram, o Dorival deu uma esquivada ali e falou que tem que focar mais no coletivo e não deixar pressão para um jogador só. Mas mesmo diante de suas palavras, o fato é que ninguém pode negar que o Vini, até hoje, com a camisa da seleção, vem sendo só decepção. Em 35 jogos, ele tem 5 gols, o que é realmente bem abaixo do nível dele no Real. Lembrando que estamos falando do jogador mais bem cotado para vencer a Bola de Ouro agora no dia 28 de outubro. E por isso agora então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. O que você acha? O Vinícius ainda vai conseguir na seleção o mesmo futebol que fez ele ser considerado o melhor jogador do mundo no ano de 2024, ou você acha que ele realmente sente o peso quando põe a camisa amarela e que o único, portanto, que tem a capacidade de chamar a responsabilidade e mudar um jogo quando se trata da seleção brasileira é o Neymar mesmo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso, e se você não viu a bronca do Ancelotti no Endrick essa semana após o jovem agredir um adversário, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!